Bem, gente, Tenente Coronel Cid, de advogado novo, é o terceiro advogado desde que ele foi preso, ainda com relação à falsificação de documentos do Ministério da Saúde. De lá para cá, ele já teve Rodrigo Roca, que foi um advogado que praticamente abandonou ele, segundo o próprio pai do Coronel Cid, do Tenente Coronel Cid, que disse que o filho dele se sentia abandonado. Trocou por Bernardo Fenelon, e aí todo mundo achou que ia acontecer uma delação premiada, já que o Fenelon é especialista em delação premiada. Agora está com César Bittencourt, que já chegou, já mostrando quem é, mostrando a forma como quer trabalhar. Olha só, a matéria que está aqui no G1. César Bittencourt, novo advogado do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, disse nessa quarta-feira, hoje, que o militar era só um assessor e que apenas cumpria a ordem. No entanto, em entrevista com a Conexão Globo News, o advogado alegou que assumiu o caso na noite de terça, que foi ontem, e ainda não encontrou o cliente. Mas se ele já está falando isso, é porque já conversou com a família, e a família realmente está com a intenção de colocar Bolsonaro na cadeia, pelo que eu estou entendendo. Abre aspas aqui para ler o comentário do Dr. Bittencourt. Na verdade, ele é um militar, mas é um assessor. Assessor cumpre em ordem do chefe. Assessor militar com muito mais razão. O civil pode até se desviar, mas o militar tem por formação essa obediência hierárquica. Então, alguém mandou, alguém determinou. Ele é só o assessor. Assessor faz o quê? Assessora, cumpre ordens, afirmou. Fechar aspas. Gente, não é que está errado, assessor é mais ou menos isso, mas comando errado não se executa. Isso eu também aprendi nas Forças Armadas quando estive lá. Comando errado não se executa. Esse comando de mandar roubar, isso é um comando absurdo. Ele poderia muito bem não ter aceito. O que poderia acontecer com ele? Perder a boquinha. Ok. Mas eu não aceito ser desonesto, eu não aceito desonrar a minha farda. Aliás, o que tem de farda desonrada nesse período com Jair Bolsonaro é um negócio muito, muito sério. Então, o que ele está falando não muda a culpa dele em nada. Em nada. Até, não me lembrei até no julgamento do Nuremberg, né, os carrascos do Hitler, né, muitos deles falaram, não, eu fiz isso porque eu estava cumprindo ordem e se eu não fizesse, né, era Hitler que estava mandando. Aí, sim, mas você teve a escolha de não fazer, você optou por fazer. A mesma coisa aí. Ah, meu chefe mandou. Sim, mandou, mas você tinha a opção de não fazer. Esse negócio de que militar cumpre ordem e tal, isso é balela. Você vai cumprir ordem que seja decente, ordem que seja honesta. O militar cumprindo ordem para saquear a própria nação, só no Brasil que você vai ver isso, com essas forças armadas viciadas que nós temos, que inclusive tem que dar um basta nessa gente. Todo esse carrossel de mordomia que eles carregam para atrair a nação. Eles têm muito mais mordomia do que qualquer um outro funcionário público, só que o outro funcionário público trabalha com empenho. Eles não, eles traíram a nação. E não são os únicos, não. Tem muita gente, muito militar ordinário. Tem militar também que levou o relógio, tá? Devolveu, mas me parece que teve um militar que recebeu o relógio, passou alguns meses com o relógio e depois devolveu. Tem mais gente para devolver relógio. E relógio caro, esses relógios que eu estou falando, não foi um reloginho que a gente vai na lojinha aí e compra em prestações de R$100, não. Coisa séria. Então, isso não justifica o fato de estar cumprindo ordem superior. Agora, tem uma coisa, isso vai servir sim para que esclareça bem que Jair Bolsonaro é o mandante dos crimes, que foram vários crimes cometidos nessa situação. Então, Jair Bolsonaro é o mandante, sim, porque Jair Bolsonaro pode falar, não, se os caras fizeram isso, eu nem sabia o que estava acontecendo. Não, sabia sim, e é isso que talvez venha a ser esclarecido. É claro que a Polícia Federal já sabe, é claro que a Justiça inteira já sabe, é claro que as pessoas mais inteligentes do Brasil sabem, só as mais bitoladas é que acreditam na inocência do Jair Bolsonaro nesse crime todo. Mas, quando chega as provas que podem ser produzidas no depoimento do Cid, vai provar para o resto da nação, para essas pessoas que ainda acreditam, de que, de fato, Jair Bolsonaro embolsou o dinheiro dos valores dos presentes que não eram dele e que ele saiu vendendo por aí. Mas, para o próprio Cid, muito pouco vai adiantar, porque a Polícia Federal já sabe muita coisa e deveria ter feito isso lá no passado.
Agora, porque no silêncio dele, ficou em silêncio quando ele poderia ter falado alguma coisa, e quem falou por ele foi o celular dele. São esses e-mails que estão sendo descobertos agora. Então, de pouco para as investigações, de muito pouco vai adiantar. Pode sim adiantar naquilo que eu falei, convencer, para ajudar a convencer aquelas pessoas que ainda não estão convencidas de que Jair Bolsonaro é de fato criminoso. Mas agora, ele falando ou não, de pouco interessa, porque até o FBI já está nas investigações, e o FBI nas investigações vai descobrir muita coisa nos Estados Unidos, inclusive referente à família do Cid, que tem uma fortuna lá, que tem um casarão enorme lá, que talvez nem seja deles, vai ver que até do Bolsonaro, sei lá, vai saber. Então, vai valer muito pouco essa orientação agora que está chegando o advogado César Bittencourt, vai valer de muito pouco do ponto de vista jurídico, porque já se sabe muito. Mas, do ponto de vista, vamos dizer assim, moral, que vai jogar de vez para a sociedade brasileira, que ainda acredita em Jair Bolsonaro, quem é de fato Jair Bolsonaro, pode ser sim que funcione de alguma forma. Vamos torcer para que as coisas terminem da melhor forma para o povo brasileiro, que o povo brasileiro jamais o povo brasileiro mereceu um governante como Jair Bolsonaro. Jamais. Antes de encerrar, eu quero pedir para você aquilo que hoje eu esqueci. Curta o vídeo, compartilhe, comente e principalmente se inscreva no canal. Curta e se inscreva. É o que eu preciso para continuar fazendo esse trabalho. Um grande abraço.